O Expressão Nacional está de volta. O programa de hoje discute as cotas raciais que estão sendo analisadas no Congresso e questionadas na Justiça. Participam do debate o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial da Igualdade Racial, o deputado Severiano Alves, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, o deputado Antônio Roberto, relator do Estatuto da Igualdade Racial, o promotor Almiro Sena, da Promotoria de Combate ao Racismo da Bahia, e Roberta Kaufmann, procuradora do Distrito Federal. Mande suas perguntas pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone gratuito 0800 69 69. Bom, vamos ver agora alguns dados relativos à educação de brancos e negros no Brasil, extraídos da última pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, tem diminuído a distância entre brancos e negros no que diz respeito à alfabetização. Em 1976, o índice de brancos com 16 anos de idade alfabetizados era quase 14 pontos percentuais à frente do de negros. Em 1987, essa diferença caiu para 2 pontos percentuais. Já em relação ao curso superior, essa distância aumentou. Em 1976, os brancos estavam 4,3 pontos percentuais à frente. Em 2006, 30 anos depois, a diferença subiu para 13 pontos. Deputado Severiano Alves, o senhor consegue imaginar alguma explicação para esse fenômeno? Ou seja, no ensino básico, a diferença entre brancos e negros diminuiu, no ensino superior aumentou nos últimos 30 anos. O que pode ter acontecido que explica isso? Bom, a questão da educação básica no Brasil, isso é uma coisa que nos preocupa muito. Nós temos que mudar o modelo, porque hoje nós fazemos educação básica apenas para licenciar o jovem a fazer vestibular, né? Então é um ensino de formação geral que não habilita nenhum cidadão a se considerar cidadão mesmo. Como para mim a educação básica é o alicerce da cidadania, então eu achava que nós deveríamos primeiramente dar uma educação básica ao cidadão brasileiro para que ele não precisasse ir para a universidade para sobreviver. Eu acho que a universidade seria uma outra etapa de melhorar o conhecimento. Alguém quer ser médico, quer ser advogado, então, mas não para sobreviver, porque via de regra o sujeito vai para a universidade para aperfeiçoar os conhecimentos e voltar para exercer uma profissão de nível médio. Então eu acho que na medida que a gente não tem uma educação básica de boa qualidade, né, a gente está diminuindo o acesso exatamente daqueles que não têm condição de fazer uma escola melhor, de ter um melhor preparo na formação básica. Por isso que eu acho que está diminuindo muito a distância, né, entre aqueles que têm chance, eu não diria branco nem negros, porque eu acho que quando a gente fala do negro tem que falar também do pobre miserável lá do sertão, do branco miserável que não teve acesso. Eu sempre costumo dizer que eu também fui um exceto, porque eu fui alfabetizado aos 15 anos, então era muito pobre, muito embora não seja branco, não sou branco, tem uma mistura de raça, mas eu acho que lutei muito, quer dizer, então eu também mereci a cota, né? Mas eu rompi barreiras para me alfabetizar, me formar. Sobre isso entende, deputado. O senhor vê com esse sistema de cotas justo e consagra o princípio da igualdade, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, que eu acredito que seja a regra, ele é feito com base até que o ministro já falou, considerando o censo, deputado, do IBGE, daquela região, e todo o contexto. Não é só, as cotas não são só o critério étnico-racial e social, e vejo os dois agregados, sempre, nunca só o étnico-racial. Não devia ser só racial. Mas além disso, então, mas veja bem, as cotas são étnico-racial e social, e também só social. Considerando a população, por exemplo, na região de Salvador, você tem 83% de negros. Então, de 45% das vagas na Universidade Federal da Bahia hoje, 45% são pacotistas. Desse percentual, 80% para negros, 83%. Aí o que é que o censo disse? Você tem 12% de não negros, 12% pobres, com o tempo que o senhor falou. Então, o senhor veja que uma coisa é democrática. Mas, a despeito disso, eu ainda quero insistir, me permita, no sertão, porque eu li uma reportagem da deputada Luiz Erundina, que depende do partido, acho que é uma pessoa que pela história de luta merece referência, em que ela também sertaneja como o senhor, e lá só do sertão da Paraíba, da cidade de Uiraúna. Numa entrevista à revista Caros Amigos, ela relatou que uma das coisas que mais marcou a infância dela foi que na imensa pobreza do sertão e da família dela, havia naquela mesma cidade, de pobres em Uiraúna, uma rua só de negros, chamada Rua de Negreiros, tão pobres quanto os outros brancos sertanejos. Só que com detalhe, eles eram segregados pela população branca. Só podiam transitar livremente e trabalhar na casa
dos brancos, pobres iguais, mas tinham que se recolher a seu bairro, para ver como no Brasil a questão antirracial é marcante. Eu queria aproveitar o que o deputado falou e perguntar para o ministro o seguinte: tem um economista americano chamado Thomas Sowell, ele escreveu um livro chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. Esse Thomas Sowell, ele é negro, nasceu em Nova York, no Brooklyn, e ele é contrário às ações, ele tem uma posição muito crítica em relação às políticas afirmativas que foram implantadas nos Estados Unidos nos últimos anos. O que ele fala a respeito disso é o seguinte: para garantir a melhora social, é infinitamente melhor providenciar um ensino básico sólido para todos. O que o senhor acha a respeito dessa proposta? Olha, eu acho que são as duas coisas. Primeiro, propiciar, e inclusive em referência à pergunta que o senhor fez ao deputado, eu queria colocar que a redução, né, do percentual de alfabetização entre negros e brancos se deve, a meu ver, à universalização do ensino básico. Não chegou à universidade. Não, mas a universalização do ensino básico reduziu, né, a diferença entre negros alfabetizados e brancos alfabetizados, né? Houve uma redução brutal, segundo o estudo do IPEA aí apresentado. Agora, eu creio que a melhoria do ensino básico, ela é fundamental, mas, como foi colocado, inclusive, no início do estudo do IPEA, as desigualdades, a redução da desigualdade, ela vai se dar muito lá na frente, né? E a questão de cotas, no sentido de propiciar, né, oportunidades, né, e com isso acelerar o processo de redução da desigualdade, do ponto de vista de uma ou duas gerações no Brasil. Eu acho que isso é importante porque nós tivemos a abolição da escravidão há 120 anos atrás. A abolição da escravidão que não propiciou ao homem negro um instrumento para garantir o seu sustento, que era o acesso à terra. Não propiciou ao homem negro, diferente dos Estados Unidos, inclusive, o acesso ao ensino, o acesso à educação. E com isso, a população negra no Brasil, ela ocupa a base da pirâmide social em sua grande maioria. Nos Estados Unidos, a experiência é totalmente diversa. Lá houve, já no século XVIII, universidades, faculdades de medicina e de teologia para negros, né, levando em conta, inclusive, uma visão mais segregacionista, o que propiciou, né, a construção, né, de uma elite negra, de uma inteligência negra, assim podemos colocar. De maneiras que eu acho que o Brasil, durante muito tempo, durante um século, mascarou a questão da desigualdade racial. O Brasil era o país da democracia racial. Inclusive, esse mito era colocado em contraposição ao que acontecia nos Estados Unidos e na África do Sul. Graças à mobilização, principalmente de lideranças negras, a partir da década de 70, é que esse mito foi derrubado. E consolidou-se uma visão de que no Brasil há desigualdade racial. Por conta disso, a Constituição de 1988 acolhe alguns instrumentos, né? E já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, cria-se algumas ações, introduz-se algumas ações no sentido da redução da desigualdade. E no governo Lula nós temos a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E eu quero dizer com isso? Eu acho que já passou da hora, passou do momento do Estado brasileiro atuar no sentido, né, de contribuir para a redução da desigualdade racial em nosso país. E a questão de cotas, se não houver, né, acesso à educação de uma forma prioritária para a população negra, muito dificilmente o país será um país de pessoas mais iguais no futuro muito próximo. Deputado. Eu acredito, fundamentalmente, que nós temos que usar até a filosofia da questão, que é a inserção, é a inclusão, é a democracia racial. As formas, ok, pode ser cota social integrada com racial. Por exemplo, essa semana eu tive notícia de duas faculdades, de duas universidades. Uma da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a quem eu até parabenizo, que a partir do próximo vestibular, 50% de todos os seus cursos serão pessoas provenientes da escola pública. Não, lá não vai ser tipo a origem, não. Vai ser dado um número de pontos, né, de 10 pontos
a mais no vestibular para quem está vindo da escola pública. E mais 5 se for de cor negra. Quer dizer, então vai ser 15%. Com isso, vai haver uma mudança completa da inserção. Né? Então, a partir de agora, vai ser assim. A Universidade Federal de Ouro Preto me ligou ontem, o reitor, dizendo que a partir do próximo vestibular, 30% são oriundos da escola pública, vai ser só uma cota social, mas em compensação a permanência estará garantida, porque eles também terão a bolsa de estudo durante todo o curso e nem a taxa de inscrição pagará. Então, a Universidade Federal de Ouro Preto está de parabéns também, né? Quer dizer, são movimentos, quer dizer, eles não fizeram exatamente o que nós estamos propondo no Estatuto, mas há um caminho nesse sentido. Porque o grande problema é o seguinte: por que esse projeto ficou engavetado na Câmara? À toa não é. Porque tem interesses fortes contra qualquer coisa que venha resolver a questão da discriminação racial. Mas na verdade, então você tem o problema mas vem a resolver, só que o Estatuto ele não resolve o problema, né? Não, ele mascara mas a resolve muito. Pode não resolver tudo. Mas deixa eu só continuar o raciocínio. Então o que acontece? Tem o problema das terras, que há interesse, tem o problema da mídia, que sempre se colocou contra essa questão de participação das cotas, tem o problema do mercado de trabalho, etc. Quer dizer, então, enquanto, antigamente, né, quando eu lutava contra a ditadura, a gente éramos chamados de inocentes úteis. São pessoas que, de boa fé, querendo, com argumentação, coisas realmente não são racistas, mas que servem a esses interesses na medida que vai protelando essa questão. Em querendo uma questão perfeita, a gente então paralisa de alguma forma essa inserção. Quer dizer, então isso eu acho importante também considerar. Quer dizer, não tem o menor problema misturar a cota social com a cota racial. O importante é essa inserção. Essa inserção. Agora, aquela sua pergunta, né? Por que na escola fundamental diminuiu a diferença e na universidade aumentou? É muito simples. É porque para a escola fundamental não tem um vestibular para segregar, para segurar. O acesso universal. O acesso universal. Eu queria até tocar nesse ponto, justamente eu acho que essa pesquisa do IPEA, ela põe por terra definitivamente essa alegação dos que são contra a renda afirmativa de que o importante é investir na educação universal. Ora, a educação universal se investiu, universalizou a base, e isso não resultou naturalmente como se esperaria. Será que não é porque uma explosão do ensino superior privado? Sabe o que está aí? Também, mas o que está aí também, só para concluir, o que está aí também é a questão seguinte: você é adolescente negro, você é jovem negro, você tem oportunidades de trabalho, apesar de você estar tão qualificado, tão alfabetizado quanto não negro, você tem oportunidades negadas. Então, para você se preparar para o vestibular difícil, apesar de você ter todas as condições de ser um grande médico, mas você não tem condições de fazer aquele cursinho de inglês a mais, de estudar informática com todos os programas, por causa da raça, porque doutora. Ele é discriminado. Porque você é discriminado por causa da raça, porque ele chega, doutor, ele chega para pedir um emprego, doutor, e diz assim, eu não vou... diz, por causa da raça você não... Não, 70% é pobre. Não, na verdade, esse é o nosso Brasil de carne e osso, me permite usar a expressão. Na verdade, então, nós vivenciamos dois Brasis diferentes, porque no país que eu vivo, você tem discriminação, você tem preconceito, mas o fato de a pessoa ser negra não é um fator impeditivo por si só para que ele consiga assumir direitos. E eu poderia historicamente mencionar uma norma de 1731, uma coisa impensável nos Estados Unidos, uma norma 1731 que eu achei na minha pesquisa de mestrado, em que o procurador-geral da coroa, nomeado pelo rei D. João V, era negro e ainda era dito na norma, porque ser negro não é impedimento para a assunção do cargo. Seria impedimento se ele não fosse bacharel. E eu poderia aqui revelar inúmeros outros cargos de prestígio que foram assumidos por negros antes mesmo da escravidão, antes mesmo da abolição da escravatura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, só um momento. No final das contas, o Estatuto, do meu ponto de vista, não resolve por quê? Porque ele só facilita o acesso. E a permanência, como é que fica? Por exemplo, os negros que eventualmente forem pobres
e que conseguirem, por meio da cota, entrar no vestibular, entrar na universidade. Como é que eles vão permanecer? Tem que dar Se eles não bolsa. têm renda, mas o estatuto não Eu prevê sei, bolsa. mas vamos aperfeiçoar Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é uma medida simbólica. Porque em vez de você facilitar o acesso, você não dá bolsas doutora, depois isso do não ingresso. precisa constar no estatuto. A questão da permanência do custeio do estudante, inclusive na UERJ hoje se discute bolsas, Isso sim né, é cursos de importante. monitoria Mas para os garantir pobres. a Pois é, presença do vamos fazer estudante isso, não cotista. ser Agora, um contra. dado que a senhora coloca, que eu acho que é importante ressaltar, não são só esses exemplos, nós temos o exemplo de André Rebouças, que era amigo Conselheiro Rebouças, que era amigo pessoal do da imperador. princesa Isabel, do Exatamente. imperador, mas são exceção à regra, porque a regra... José do Patrocínio. Exatamente. Agora, nós sabemos até os nomes. Joaquim Nabuco. Nós sabemos até os nomes. Por quê? No geral, o que aconteceu era que, inclusive no período da abolição da escravidão, os debates que ocorreram, a questão do acesso à terra e o acesso à educação foi colocado, mas não implementado. E mais, né, o Brasil, logo após a abolição da escravidão, o que o Brasil fez? Ele lavou as mãos. E possibilitou o verdade. acesso da população imigrante. da imigração asiática verdade. e europeia que vieram para cá e receberam terra para trabalhar. Mas o senhor há de convir que o Estado era liberal naquela época, não havia bolsas nem para pobre nem para negro. Mas se o Estado é liberal, como o Estado fez uma intervenção no sentido de garantir terra para esses cidadãos? Então o Estado não era tão liberal assim. Era liberal para os negros. Agora, para esses cidadãos também. Não, para os negros ex-escravos. Por favor. Para os ex-escravos, a tese liberal ela prevalecia. Verdade, que o Estado não se miscuiu nisso. Agora, para o japonês que aqui chegou, para o alemão e italiano, o Estado não foi liberal, porque o Estado fez uma intervenção, estimulou não, ele garantiu o acesso à terra para esse segmento. Então isso mostra, né, o caráter desigual, né, que a população negra teve em relação ao Estado. O tratamento que o Estado foi oferecido, que foi oferecido à população negra, a colocou à margem, né, das atividades econômicas mais qualificadas em nosso país. Deixar dar a oportunidade do deputado Severiano antes da gente encerrar o bloco. O ministro está levando vantagem. Mas olha, eu vim aqui para discutir a questão da cota, do acesso. Claro que nós não fugimos aqui à regra de discutir as cotas, mas nós estamos discutindo aqui a origem e nós não vamos sair disso. Eu acho que os telespectadores querem saber o que vai acontecer com esse projeto que reserva 50% de vagas nas universidades públicas, né? E eu queria dizer o seguinte, esse projeto não é muito, vamos dizer assim, fácil de ser aprovado, porque ele entrou na pauta, né, por um acordo. O PDT, que é o meu partido, tinha interesse dos 25 projetos que apresentou com acordo, esse foi um dos... Nós fomos dados a escolher 3 projetos, escolhemos este. Até porque nos interessa, né? Salvador, por exemplo, nós assumimos agora a Secretaria da Reparação, e está lá um afrodescendente, o Sandro, que é um estudioso dessa questão, e nos interessa muito, até porque o nosso partido tem uma história muito forte com essa política de negros, essa política de minorias, né? O primeiro a criar uma secretaria. Isso. Socialismo Moreno. Você conhece muito bem lá, porque ele é do Rio. E tivemos, né, aí exemplo, a Edi Aleda e tantos outros, o senador Abdias, negro, governador Colares, governador Albuino. Então, uma área que nos interessa muito isso. Bom, mas eu queria dizer assim, como não é fácil de aprovar esse projeto, porque ele teve acordo para entrar na pauta, mas não tem acordo no mérito. E ele, por exemplo, ele tinha efeito conclusivo na Comissão de Educação, mas aí houve um recurso do PSDB, e esse recurso é que nós vamos votar no plenário, senão já estava valendo. Então nós vamos votar no plenário, quer dizer, a questão do projeto, mas não é fácil a aprovação. Vamos lutar
mas ainda não há acordo para aprovar o Eu mérito. queria que a gente continuasse a analisar esse projeto e a tramitação dele daqui a pouquinho, depois do intervalo. E depois do intervalo nós vamos começar também a responder as perguntas dos telespectadores. Você ainda pode participar. Mande suas perguntas pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone 0800 6969. Ligação de graça e nós voltamos daqui a pouco.